A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando mais uma aula da Revista dos Adultos, a lição de número 12, que tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica. Fique conosco até o final e pode ter certeza que será uma bênção para a tua vida. 3 coisas importantes quero pedir para você antes de nós iniciarmos a nossa aula. Aquele like do céu que tem sempre nos abençoado, aquele comentário também que tem nos ajudado muito, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que ama EBD e não conhece o nosso canal, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. O nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 33, versículo de número 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. A verdade prática diz o seguinte: em Deus sempre há a possibilidade de perdão, que no caso, dentro da psicologia, o perdão ele costuma a ser visto como um processo que vai favorecer a paz interior, a saúde emocional e também a redução do estresse. A ideia do perdão na religião é entendido como um valor espiritual e um caminho para a reconciliação. Tanto é que a verdade prática diz que em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Por quê? Porque a reconciliação é o restabelecimento de uma relação que ela foi rompida ou prejudicada por conflitos, desentendimentos, ofensas e demais situações semelhantes, tá bom? A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 33, versículo de número 1 até o versículo de número 10. A nossa palavra-chave aqui não poderia ser outra a não ser reconciliação, e dentro da aplicação pessoal, nós vamos ver que nessa lição veremos o encontro, e não somente o encontro, que era para ser um encontro de sangue, de morte, mas se tornou um encontro de reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó havia enganado o seu irmão, depois nós aprendemos que ele foi ludibriado pelo seu sogro. O tempo de preparo da vida de Jacó na casa de seu tio e sogro havia terminado. Então, nós já aprendemos isso na outra aula. A sua saída de Harã foi por direção do próprio Deus. Gênesis capítulo 31, versículo 3 e depois o versículo de número 13, tá bom? Na nossa reflexão: mas contudo, este não pôde lhe fazer mal, porque Deus lhe determinou que não lhe falasse nem bem e nem mal. Gênesis 31, versículo 24, ou seja, Jacó ainda teria que acertar com seu irmão. Ou seja, o que o autor quer dizer aqui na reflexão? Que, embora ele tenha acertado as contas com Labão, ainda faltava ele acertar as contas com Esaú, seu irmão. Dentro da nossa introdução, irmãos, nós vamos ver o seguinte: Jacó teria que encontrar com seu irmão, acertar as contas com ele, mas o próprio texto vai dizer que o seu coração estava temeroso e ansioso. Isso nós vamos ver no capítulo 32, versículo 7. Mas no reencontro nós vemos o contrário de tudo que se esperava. Capítulo 33, versículo 4, vai falar que houve abraço forte e também beijos.
Então, o autor, aqui na introdução, ele fala que o inesperado aconteceu. Por quê? Houve um encontro fraternal entre irmãos que perdoaram um ao outro por causa das suas atitudes de valor. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser uma tragédia, mas o exemplo do encontro de Esaú e Jacó, nesse momento, nessa aula, serve de exemplo a ser seguido a todo tipo de pessoa que tem algum desentendimento familiar, no trabalho ou em qualquer outro ambiente, tá bom? Então vamos lá. O tópico 1 vai trabalhar irmãos em conflito. O tópico 2, o encontro entre Jacó e Esaú. O tópico 3, a família de Jacó segue seu caminho. Então o nosso objetivo aqui, dentro da temática irmãos em conflito, é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Então, a primeira pessoa a ser trabalhada aqui, então o autor vai trabalhar por pessoas aqui nesse primeiro tópico, e isso é importante para você fazer uma recapitulação. Então, aqui é Jacó. Nós vamos ver que Jacó teve 2 encontros, correto? Capítulo 28, versículo 10 ao 17, você tem o sonho de Jacó em Betel, quando ele sai de Berseba com sentido a Harã, na Mesopotâmia. O segundo encontro importantíssimo é o capítulo 32, versículo 24 ao 30, aonde Jacó, na volta, porque um ele está na ida e o outro na volta, ele luta com o anjo em Peniel, enquanto o primeiro encontro foi em Betel. Então agora, no segundo encontro, ele está saindo de Harã, sentido a Siquém. E nós vamos ver que isso deu problema. Ele foi a Siquém para depois, mais tarde, ir a Betel. Em Siquém, você encontra no capítulo 33, versículo 18 e 19, e em Betel, capítulo 35, versículo de número 1, tá bom? Então, nunca o autor deixa claro que, concernente a Jacó, nunca foi resultado de seus méritos e habilidades ou métodos utilizados, principalmente naquela questão que nós estudamos sobre a questão das varas, né, que ele colocou na frente dos animais. Vamos ler alguns versículos aqui. Gênesis capítulo 30, versículo 27 vai dizer: Então Labão lhe disse: Ache eu favor aos teus olhos, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. 31, versículo 7, mas Deus não deixou que ele me prejudicasse, no caso aqui Jacó falando de Labão. O capítulo 30, versículo 43 vai dizer: E o homem se tornou extremamente rico, tinha muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Por que eu fiz questão de ajuntar esses versículos? Porque mostra justamente que tanto Labão quanto Jacó reconheciam que ele só tinha, e ele só era, e ele se tornou devido àquele que estava o abençoando, tá bom? Então, houve ajuda, houve orientação e houve bênção de Deus, o Deus que era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, capítulo 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: Volta à terra de seus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Quando ele falou com seu avô, a voz era: saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui, no caso do neto, você tem aí a menção de Deus dizendo: agora você vai voltar à terra dos seus pais, à tua parentela, e eu vou estar contigo, tá bom? Então o autor faz uma aplicação pessoal aqui, falando sobre a questão da nossa jornada cristã, tá bom? Que aquilo que temos e aquilo que somos, aquilo que nos tornamos e aquilo que nós possuímos, vem do Senhor. O crente, ele deve ter isso em mente, ele deve acreditar nisso e colocar isso em prática.
dizendo, entendendo e compreendendo que nós não somos nada. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a prosperidade de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Ele vai dizer aqui que nós não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas nós temos armas poderosíssimas para lutar, como oração, jejum e adoração. E ele usa Lucas capítulo 11, versículo de número 5 ao versículo de número 10. Eu quero ler a última parte aqui. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Tá bom? Então essa parte nós falamos sobre Jacó. Agora nós vamos falar sobre Esaú, que foi um personagem proeminente aí dentro da história que nós estudamos. Vamos lá. Ao que parece, Deus não somente transformou a vida de Jacó, mas também trabalhou no coração de Esaú, e isso é fato, nós podemos ver através do texto bíblico. Então, transformar o ser humano, né? O seu caráter, sua personalidade e suas emoções, seu caráter, personalidade e emoções é algo que somente o Senhor pode fazer no ser humano. A religião, infelizmente, por mais que ela seja proveitosa, ela não tem esse poder, tá bom? Ela não tem esse poder. A religião, o casamento, por melhor que seja, também não tem esse poder de transformar o caráter, personalidade e emoções. E nós vemos aqui, eu até separei alguns versículos, concernente a algumas mudanças que eu percebi quando estava lendo o texto falando sobre Esaú. Atos de preocupação e generosidade. Gênesis capítulo 33, versículo 5 vai dizer: quem são esses que estão com você? Atos de preocupação. 33, versículo 8. E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Eu já tenho o bastante. Fique com o que é seu. Atos de generosidade. Alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Então nós temos aqui 33:5, 33:8, 33:9 e 33:15, atos de preocupação e generosidade da parte de Esaú. Então o primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Então nós vamos ver uma característica também que marcou a história de Esaú. Foi lá no capítulo 25, versículo 31 ao 34, aonde ele, em um ato confesso, então Jacó, ele obteve o ato confesso tanto de Esaú quanto de seu pai Isaque, e aqui no capítulo 25, do 31 ao 34, você vê a discrepância que há na fala de Esaú, ou seja, a falta de valor, de respeito e também a falta, não diria de consciência, a falta de prudência, né? Que houve naquele momento em que ele havia saído da caça, estava com fome, e ele simplesmente trocou a sua primogenitura, e o texto vai dizer: e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, né? E você vai ver que ele trocou por causa de um pão e o guisado de lentilha. Então, ao ser enganado, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Logo após ele perceber que ele foi enganado novamente pelo seu irmão, no capítulo 27, versículo 41, aonde vai dizer que odiava a Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse consigo: chegar-se-vos-ão os dias de luto,
por meu pai, então matarei o meu irmão Jacó, né? E essa questão da primogenitura, irmãos, ele realmente ele não deu muita bola para essa questão, até porque quando você vê o encontro dele com Jacó, aquilo que ele tem, aquilo que ele conquistou, os homens que estão com ele naquele momento, que são 400 homens, não é para qualquer pessoa a juntar, alinhar, convencer, conquistar esses homens, fazer esses homens ganharem a sua ideia, ganharem o seu respeito, você percebe que ele não está nem aí com a primogenitura, até porque ele tem bastante. Mas outro ponto que que eu elenquei aqui foi os problemas familiares que nós falamos ao longo da revista, Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35, que quando ele tinha 40 anos de idade, nós entendemos que quando Jacó saiu de casa ele tinha 77, mas aqui Esaú com 40 anos, ele teve duas mulheres, né? A Basemate, né? E também a Judite. E essas, a Bíblia diz, foram amargura de espírito, tanto para Isaac quanto para Rebeca. O outro momento em que ele vai casar novamente, após ele prometer matar Jacó, ele vai dizer, ó, e pois vendo Esaú que as filhas de Canaã eram mal vistas por Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si, além das mulheres que já tinha, que no caso era Judite e Basemate, ele tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote, tá bom? Então aqui você já vê uma disfunção familiar, tendo ele já com 3 esposas, duas eram filhas dos descendentes dos heteus, ao qual Abraão comprou as terras em Maquipela, ali onde foi enterrada Sara, ele próprio e também depois o patriarca Jacó e também Raquel, se não me falha a memória. E agora ele vai casar com esses descendentes e depois ele vai casar com os descendentes de Ismael. Ele vai pegar uma mulher porque ele viu que o seu pai não gostava, tá bom? Então é como se ele dissesse, olha, o Senhor me ofendeu, o Senhor me humilhou, o Senhor deu a bênção ao meu irmão, então eu vou fazer algo que o Senhor não gosta. Então, continuando aqui, mas agora ele desejava resolver a diferença com seu irmão de forma pacífica. Então, o autor, ele destaca o seguinte, ó, que essa atitude amistosa de Jacó nada mais foi do que a resposta de Deus à oração de Jacó. Porque capítulo 32, versículo 7, vai dizer que Jacó está com medo e ficou muito angustiado. Mas no versículo 11 do mesmo capítulo, ele vai fazer uma oração. E Jacó vai pedir o seguinte, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão Esaú, porque o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então, o temor de Jacó era que a raiva de Esaú fosse tão grande que ele matasse não somente ele, mas também os seus descendentes. E a oração de Jacó foi uma das chaves para que o coração de Esaú fosse amolecido. O subtópico 3 vai falar sobre Raquel. É interessante nós ressaltarmos aqui que Jacó, ele colocou as servas e os seus filhos à frente. No caso, seria a Bila e a Zilpa, ele colocou na frente. Então, a Bila, ela deu Dan e Naphtali como filhos, e Zilpa, que estava à frente também, serva de Lia, que no caso Bila era serva de Raquel, e Zilpa, serva de Lia, que deu 2 filhos, Gate e Aser, tá bom? Depois nós temos Leia,
que deu alguns filhos, inclusive Diná. Diná, Zebulon, Issacar, Judá, Levi, Simeão e Rubem. Depois, a amada Raquel e o seu filho José, Benjamim ainda não era nascido quando eles passaram pelo ribeiro de Jaboque, Val de Jaboque, você percebe que foi colocado aí, José colocou por último em uma tentativa de protegê-los, tá bom? Então você tinha José, é o mesmo José, para quem não sabe, que foi levado ao Egito, e Benjamim, no caso Benjamim, ainda não era nascido, ele vai nascer depois, tá bom? O capítulo 33, irmãos, nós temos aqui a chegada de Jacó em Siquém. Capítulo 34 acontece o episódio de Diná. Eles vão, o príncipe lá de Siquém vai desaflorar, vamos dizer assim, Diná em Siquém. E no capítulo 35, Deus vai mandar Jacó sair de Siquém e ir para Betel, né? E durante essa viagem de Siquém para Betel, acontece o nascimento de Benjamim, capítulo 35, versículo 16 ao 18, onde, infelizmente, a mulher em que Jacó amava faleceu, tá bom? Então, no capítulo 33, versículo 1, e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então, repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, que no caso era Bila e Zilpa, tá bom? Então essa maneira de Jacó agir, certamente anteriormente causava ciúme, divisão entre essa família, que aí nós temos o nome disfunção, né? Era uma disfunção familiar, tá bom? Vamos lá, o tópico 2 vai falar sobre o encontro entre Jacó e Esaú, tá bom? Aqui nós temos como objetivo mostrar o encontro, esse encontro que aconteceu entre Esaú e Jacó. Subtópico 1, Deus entra em ação. Então Deus vai entrar em ação em um momento muito delicado da história. Jacó ficou angustiado e com o coração cheio de temor, nós já falamos isso. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então vamos entrar na linha do tempo aqui, ó. Noite anterior ao encontro com o irmão, você tem o capítulo 32, versículo 24, que Jacó havia ficado para trás, correto? É uma noite anterior. Então, nós estamos falando desse encontro pela manhã. Então, na noite anterior ao encontro, Jacó ficou sozinho, né, para trás, e ele lutou com um homem, que no caso seria o anjo, até o romper o dia. No dia seguinte, quando Esaú estava chegando, capítulo 33, versículo 3, e ele passou adiante deles, né, daquele grupo que ele separou, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Àquela altura, pela bondade de Deus, o autor destaca aqui, e por intervenção, né, pela bondade e intervenção de Deus, mediante as incertezas, o medo, né, que havia já instaurado no coração de Jacó, você percebe que Jacó ele toma uma iniciativa. Então eu acredito fielmente que Deus encorajou o coração de Jacó a não fugir mais, assim como ele fugiu de Labão, assim como ele fugiu também da casa de Isaac, seu pai, deixando a sua mãe. Infelizmente, como nós já aprendemos, a sua mãe nunca mais o viu e, principalmente, irmãos, não chegou a conhecer os netos, que eram muitos, né? Eram 13 netos, né? Contando com Diná. Então você percebe que houve uma perda muito grande, né? Concernente a isso. Então,
ele vai se inclinar. Então, o fato dele ter humildade, né, para poder conceder a paz e também dissipar a ira, né, com isso ele trouxe para aquele momento paz, vitória e descanso, né? Essa atitude de Jacó, ela foi importantíssima. Não foi só um ato de um medroso, porque as pessoas talvez poderiam falar assim, olha, mas essa atitude que Jacó teve foi uma atitude covarde, uma atitude de quem, mais uma vez, queria enganar. Mas percebam que dessa vez não era fingimento. Dessa vez realmente Jacó havia sido transformado após ele ter o encontro com Deus em Betel e depois em Peniel. Então isso mostra que Jacó realmente reconheceu as suas falhas, reconheceu os seus erros e buscou fazer as coisas certas no momento certo. E agora era o momento de mostrar que realmente ele teve uma mudança, não fugindo do problema, mas indo até o problema. E ele indo até o problema com humildade, Deus o abençoou e aplacou a ira de Esaú. Provérbios 16, versículo 18 vai dizer: a soberba, se Jacó tivesse sido soberbo, a Bíblia vai dizer que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Né? Pode perceber também que no caso de Esaú, não houve altivez ou soberba no espírito. Ele reconheceu também que ele precisava consertar com seu irmão. Provérbios 22 e 4 vai dizer: a humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida, tá bom? Esaú abraça e beija Jacó. Nós já falamos como Deus entra em ação. Agora, como Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvidas, de fato, que por tudo que aconteceu, tanto Esaú quanto Jacó viveu, que não haja, de fato, a mão de Deus movendo-se entre os dois irmãos. Tanto é capítulo 33, versículo 4, mas Esaú correu ao encontro dele. Perceba, irmãos, olha que magnífico. Esaú correu. Ele correu quando ele viu o irmão que o havia enganado. Irmãos, o tempo, ele é maravilhoso. Eu costumo dizer que o tempo, ele cura todas as dores, todas as diferenças que existem entre um ser humano. Faz com que o outro sinta falta. Faz com que eu sinta-me vazio sem o outro. E o que aconteceu aqui foi algo maravilhoso. Dois homens, já adultos, velhos, eles vão correr um ao outro, vão se abraçar, vão se beijar e vão chorar por causa desse momento. Então, o autor volta a afirmar que o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, tá bom? E você percebe que Jacó vindo com toda humildade. Isso nós podemos perceber no capítulo 33, eu vou só falar os versículos, são todos do capítulo 33. No versículo 5, ele vai se autodenominar servo de Esaú. Mas Deus não havia falado para Rebeca que o maior serviria ao menor, mas olha como os papéis se inverteram agora. Agora é Jacó que se sente servo de Esaú. São estes os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Versículo 13, ele chama Esaú de meu senhor. Versículo 14, ele vai dizer que meu senhor passe. Aí eu só estou falando um trechinho do versículo, né, que interessa aqui. O versículo de número 15, ache eu graça aos olhos do meu Senhor. Então perceba, irmãos, que Deus estava promovendo a paz e a reconciliação, né? Como o autor mesmo diz, Deus estava
trabalhando nos sentimentos de Esaú. Mas, por outro lado, as nossas atitudes devem proceder de acordo com o desejo e a vontade de Deus. Se o desejo e a vontade de Deus é que vivamos em paz e alegria, por que que o meu corpo quer viver em guerra, né? Então nós devemos, por isso que o fruto do Espírito é importante. Não quero entrar nesse comentário para não atrapalhar a lição, mas como ele é importante para a nossa vida, para que nós possamos viver melhor. O subtópico 3, o perdão verdadeiro. Então já falamos que Deus entrou em ação, já falamos que Esaú abraça e agora o perdão verdadeiro. Então será que Esaú perdoou a Jacó de fato? Então nós vamos aprender aqui o que seria esse perdão verdadeiro. Houve de fato, o autor afirma, mediante o texto, arrependimento e perdão. Esaú precisava de arrepender também, irmãos. Por quê? Porque ele, no seu coração, ele prometeu matar Jacó assim que o seu pai falecesse. Então, da parte de Esaú, era necessário o arrependimento das palavras maldosas que ele havia proferido. Por outro lado, Jacó deveria pedir perdão para Esaú por ele ter enganado o seu próprio irmão, tá bom? Então o autor está dizendo que o diabo desejou a morte de Jacó. Isso é fato, irmãos. O diabo queria briga, o diabo queria sangue, o diabo queria uma carnificina acontecendo ali, né? E também com isso, a quebra da promessa divina feita a Abraão acabaria em Jacó. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado, tá bom? Vamos lá? Então, olha que interessante, Gênesis 50, versículo 20. Aqui está falando de José, né? Filho de Jacó. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Não é que Deus aprovou a ida de José para o Egito, mas que Deus transformou o mal em bem. Deus queria, Deus fez isso, estava dentro do plano de Deus que acontecesse isso, e Deus permitiu para que acontecesse, ele fosse levado lá, viesse a fome, e a fome fosse solucionada por José. Não, José está falando, tudo o que aconteceu, todo o mal que aconteceu para mim, Deus converteu em bem. Até porque, irmãos, isso cai por terra pelo fato de Abraão ter enfrentado uma fome e ele ter ido para o Egito. Isaac também enfrentou uma fome igual à do período de Abraão, e ele foi para outra terra. Não, Deus pediu para ele ficar na terra. Então você percebe que quando há situações em que envolve a natureza pecaminosa fazendo com que a pessoa cometa delitos maus, né? Ações más, Deus usa aquela situação para reverter em bem. Isso é maravilhoso, tá bom? Olha o que o autor está falando aqui, irmãos. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó e fossem restaurados. E fazendo o quê? Envergonhando o diabo. Então perceba, irmãos, que o autor ele traz isso para o nosso contexto, mostrando que em muitas situações há brigas, há contendas, há dissensões, há iras,
há pelejas, há morte por causa de vários tipos de ciúmes que adentram no coração do ser humano. Então, o caminho para a reconciliação não é deixa para lá, e nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, tá bom? Olha o que ele fala, irmãos, preste atenção. Procurar o ofendido e com amor, não vai chegar com altivez, ou que você tá certo, ou enfim, não. Buscar o entendimento. Mateus 18, versículo 15 ao 17, vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, vai repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, você ganhou ele. Mas se não te ouvir, leva consigo um ou dois, e pela boca de duas ou testemunhas, toda palavra será confirmada e você estará livre. Se não escutar, aí sim, leve à igreja. E se também não escutar a igreja, considere ele gentil e publicano, tá bom? A questão do auxílio teológico aqui vai falar sobre o perdão, irmãos. E só destacando um ponto aqui, que o perdão ele vai expressar o caráter do Deus misericordioso, que ele mesmo perdoa os pecadores que confessam os seus pecados. Então, o perdão, ele nunca é o direito, não é questão de direito humano, é exclusivamente uma expressão graciosa do cuidado amoroso de Deus, tá bom? Então, é uma restauração real de um relacionamento, tá bom? Vamos lá, o tópico 3 vai falar sobre a família de Jacó segue seu caminho. Então, nós já falamos sobre irmãos em conflito, o encontro entre Jacó e Esaú e agora a família que segue seu caminho. Aqui nós vamos saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó vai seguir o seu caminho. E é isso que acontece, irmãos. Os irmãos se separam. O encontro, depois do encontro e do perdão, Esaú vai voltar para Seir, que no caso é Edom, e Jacó vai para a cidade de Sucote, que significa abrigo. Capítulo 33, versículo 17. Depois desse encontro, Jacó e sua família vai para Sucote. No versículo 18, o texto vai dizer que ele sai de Sucote e vai à cidade de Siquém, tá bom? Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente juntos. Por isso que o autor destacou agora em cima que a ideia, deixa eu ver aqui, a ideia de buscar o entendimento, ela é primordial, porque a partir do momento em que eu busco o entendimento, cada um segue o seu caminho, mas com as mentes sempre limpas, tá bom? Então pode haver perdão sincero, o texto vai dizer, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito, né? Então eu destaquei aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, mas é tempo também de edificar. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, como houve ali, mas tempo de afastar-se de abraçar, tempo de perder e também tem tempo para ganhar, tempo de lançar fora e tempo de rasgar e tempo de coser e tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, mas também tem tempo de paz, tá bom? Então,
O que não podemos é guardar rancor, sentimento em nosso coração. Isso é fato. Não guarde. Priorize isso dentro de sala de aula. Fale para os seus alunos. Não guarde rancor dos seus parentes, amigos e irmãos da igreja. Sobre o tópico 2, vai falar sobre Jacó. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Meu irmão, aqui deu problema. Deus havia ordenado que Jacó retornasse à casa de seu pai. Mas Jacó, ainda um pouco teimoso, não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Lembra que ele, do encontro de Esaú, ele foi para Sucote, e de Sucote ele vai para Siquém. Capítulo 31, versículo 3, Deus havia falado para ele voltar à casa da sua parentela, porque Deus seria com ele. O versículo de número 13 do mesmo capítulo vai dizer, olha, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então, o versículo 3 e o capítulo 13 do capítulo... o versículo 3 e o versículo 13 do capítulo 31 fala justamente dessa ordem dada por Deus. O capítulo 35, versículo 1 vai dizer, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, o teu irmão. Aqui já está mostrando ele saindo de Siquém e indo sentido a Betel, tá bom? Então, a sua decisão em Siquém, de ficar em Siquém, sair de Sucote e ir para Siquém, trouxe o quê? Consequências ruins. Só que vai ficar pior, porque Jacó, além de ter a decisão de ir para Siquém, ele compra um terreno, monta um acampamento e ali ele ficou muito confortável na região de Canaã. Capítulo 33, versículo 18 e 19 vai dizer isso daí. E comprou a parte do campo onde armar a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, com H, né? Pai de Siquém, por 100 peças de prata, tá bom? Aqui no capítulo 34, irmãos, nós lemos o capítulo 33, né? Ele comprou o terreno ali. No capítulo 34, nós temos aí um momento tenso. Diná, a filha de Jacó, né, e Lia, sai para conhecer algumas mulheres da região e é vista por Siquém, que é o filho de Amor. Ele a leva e tem relações sexuais à força com ela. E nisso, né, parece que há um intervalo aqui, ele achou ela atraente, se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse, né, forçadamente. Ele vai, pede para que o pai deixe ele casar com a filha de Jacó. Amor procura Jacó para propor uma aliança entre os povos com casamento e convivência, né? Então os filhos de Jacó vão fingir aceitar no capítulo 34, mas exigem que todos os homens da cidade sejam circuncidados. Os homens de bom grado aceitam a condição, e enquanto nesse momento, que hoje em dia seria 7 dias de recuperação, né? Simeão e Levi atacaram a cidade, somente 2 homens atacaram a cidade, e mataram todos os homens, incluído Siquém e o seu pai. Libertaram Diná, saquearam o local. Depois Jacó vai repreender eles no capítulo 34, versículo 30 ao 31, e ele vai dizer o seguinte, e disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me turbastes, fazendo-me odioso entre os moradores de Canaã, entre os cananeus, né, e os perizeus, e eu tenho poucos homens, e eles se ajuntarão contra mim e me ferirão, e serei destruído eu e a minha casa. E eles responderam, nossa, foi forte isso daqui, irmão. Simeão e Levi, Jacó preocupado, né, com
com o que poderia acontecer, e Simeão e Levi realmente preocupados com a irmã. Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? É um ponto de interrogação aqui, né? Aí o capítulo 35, versículo 5, como ele estava em poucas pessoas, poucos servos, e esse foi um dos motivos que ele teve muito medo de Esaú, o capítulo 35, versículo 5, Deus intervém novamente, irmãos. Novamente Deus vai intervir. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor deles, de modo que ninguém perseguiu os filhos de Jacó, tá bom? Então o autor termina: façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. Subtópico 3, Jacó levanta um altar ao Senhor. Vamos lá? O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 33, versículo 20. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então, ele vai chamar esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Abraão e Isaac, né? Como Abraão e Isaac adorou a Deus, reconhecendo, na verdade, a ajuda e o propósito, você tem aí também a Jacó tendo esse reconhecimento. Lembrando que Raquel saiu com deuses. Você também vê quando eles estão saindo, se não me engano, de Sucote, e eles estão ali, eu acho que eu vou ler aqui um pouquinho mais para frente. Ele vai fazer um voto, uma oração, vai levantar um altar e ele pede para devolver todos os deuses, né? Jogar fora. Então você percebe que no meio da casa de Jacó, daquela família gigantesca, eles estavam adorando outros deuses também. Capítulo 35, versículo 7 vai dizer: construiu ali um altar e chamou o lugar de El Betel, porque ali Deus lhe apareceu quando fugia do seu irmão. Aqui, duas perguntas. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? É uma pergunta dentro da revista. Segunda pergunta dentro da revista: quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? São duas perguntas que você pode fazer em sala de aula, tá bom? Infelizmente, em muitos lados, as redes sociais, filmes, séries estão sendo levantados como altares. Isso é fato. Está acontecendo, né? Aqui o autor diz que mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu Diná, Jacó finalmente, o Jacózinho, finalmente foi a Betel cumprindo a vontade de Deus. Esse Jacózinho aí, irmãos, ele deu problema, hein? Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Aqui que eu queria chegar. Capítulo 35, versículo 2. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. O versículo 4 do mesmo capítulo. E eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas olheiras. Muito provavelmente esses brincos aí poderiam estar relacionados à adoração, né? E Jacó os enterrou debaixo do carvalho que fica perto de Siquém, tá bom? Então você percebe aí que realmente é o momento em que ele sai de Sucote para Siquém. Aqui é Siquém. Depois de Siquém, ele vai para Betel. E depois de Betel, ele vai sentido casa, tá? Então, qual que é o nosso resumo aqui? Jacó chega à cidade de Betel, capítulo 35, versículos 6 e 7. Jacó sai de Betel e vai para Efrata, que é Belém. E Raquel dá à luz a Benjamim e morre. É nesse intervalo, né, nessa mudança, que ele sai de Betel e vai para Efrata, que no caso seria Belém, é que Raquel dá à luz e ela infelizmente morre, né? Então a mudança do nome de Jacó para Israel aparece de forma direta em dois momentos, irmãos. Quando a gente fala da mudança do nome de Jacó,
nós estamos falando de 2 episódios. Primeiro, Gênesis capítulo 32, versículo 28, que é Peniel, Deus em forma de homem no encontro noturno, diz a Jacó: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O segundo momento, que Deus vai falar com ele novamente, reforçando e confirmando a ideia da troca do nome, é em Gênesis 35, versículo 10. Ele não está em Peniel, ele está em Betel, né? E em Betel Deus fala novamente com Jacó: teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E reafirma: chamou-lhe Israel, tá bom? Aqui no auxílio teológico, o autor vai falar sobre os deuses estranhos que nós acabamos de mencionar. Então não foi somente Raquel que tinha deuses estranhos, mas também os demais integrantes da família, tanto é que ele, antes de ir para Betel, saindo de Siquém, ele pede para que as mulheres tirem os brincos e os deuses que estão no meio deles, através dos homens e mulheres, para que ele pudesse enterrá-los, tá bom? Então, a conclusão: a família de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Capítulo 35, versículo 27 ao 28, vai dizer: Jacó foi até seu pai Isaque em Mamre, em Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham vivido como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Capítulo 47, versículo 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Ocorridos familiares aconteceram devido à consequência da queda humana, que gerou todo esses problemas familiares que nós temos hoje, é fruto da queda humana. Só que nos relacionamentos entre famílias, né, nós temos esses problemas igualmente. Sentimentos de disputa, ódio, inveja. Satanás vai procurar explorar e apoderar desses sentimentos negativos e vai estimular de fato as contendas, vinganças e separações. E o autor termina essa aula dizendo que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado por estar conosco aqui nessa aula que foi maravilhosa, foi muito esclarecedora. Se você chegou aqui até o final, irmãos, deixa escrito aí no comentário Jacozinho, né? Que aí eu vou saber que você chegou até o final. Escreve aí Jacozinho. E eu vou deixar um coraçãozinho, vou deixar uma mensagem de bênção e de vitória sobre a sua vida, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.